Efésios capítulo 5, e hoje nós vamos concentrar o nosso pensamento nos versículos 22 a 24. Efésios 5, versículo 22. Esta é a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, e aí este texto será a nossa meditação. Ó Pai, nós vivemos num mundo rebelde contra o Senhor. Enquanto nós meditamos neste texto da Tua Santa Palavra aqui hoje à noite, nós pedimos que o Senhor possa usar isto em nosso meio, para as mulheres que têm marido, que elas sejam atenciosas àquilo que Tu tens a dizer aqui, e a nós maridos compete que nós entendamos essas coisas também, mesmo mulheres mais idosas, ou talvez já viúvas, estas também é importante compreender essas coisas para saber como dar conselho a pessoas ao seu redor. E nós rogamos estas coisas, então, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo menos uma vez, se não mais, eu já ouvi mulheres dizer: mas Deus é contra a mulher. E especialmente por causa daquilo que ele diz aqui. Mas a resposta para uma mulher que diz Deus é contra a mulher, a resposta própria seria: quem que você pensa que é, que você sabe, acha que sabe melhor do que o Criador? Você não se fez, como é que você vai dizer como é que o Criador deveria ter criado as coisas? Então, se você puder desligar o microfone aí, eu agradeço, saindo um sonzinho aqui, ok? Obrigado. Então, demos atenção à palavra do Senhor. Versículo 22, e se lembra que Paulo vem instruindo a igreja dizendo: olha, a vida em Cristo, está aqui o que Ele fez por nós. E uma vez que Ele nos salvou, então a nova vida em Cristo se vive desta forma. E Ele tem dito nas últimas palavras aqui, logo antes do versículo 22, Ele diz: não seja nécios. De fato, a Bíblia diz que a mulher nécia, ela derruba a sua própria casa. Paulo diz: a maneira de remir ou aproveitar bem o tempo é quando você não é insensato, mas compreende a vontade do Senhor. E como é que nós vamos saber a vontade do Senhor? Neste livro, não é? Ele então passou a dizer que nós, então, para conhecer a vontade do Senhor, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. E nós dissemos que
Ser cheio do Espírito Santo também é deixar essa palavra que foi dada pelo Espírito Santo, deixar essa palavra habitar em nossas vidas ricamente. E a palavra habitando em nós ricamente, então vai resultar em a gente cantar, em a gente ser grato ao Senhor e a gente ter uma mútua submissão um ao outro. Mas Paulo então destaca que dentro do lar há um lugar especial em termos de a mulher se submeter ao próprio marido como ao Senhor. Cabe-se perguntar aqui então, quando foi que a submissão da esposa ao marido e a liderança dele, quando foi que isto começou? E muita gente vai pensar que isto foi consequência do pecado e tal não é o caso. No caso, volta até a questão da criação do homem e da mulher. A Bíblia ensina em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que do pó da terra o Senhor Deus formou ao homem. E pouco mais tarde, no mesmo dia, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só, e por isso eu vou fazer uma auxiliadora, que ele seja idônea. E no caso, então, nós perguntamos, Deus poderia ter feito Eva do pó da terra e no mesmo momento que ele fez Adão? A resposta é sim, claro que ele podia. Mas ele não fez. E a razão que ele fez o homem primeiro e depois, no caso, mais tarde, no mesmo dia, ele tirou uma parte do lado da mulher, do homem, e deste lado do homem fez a mulher. Isso foi porque Deus formou a mulher para ser auxiliadora do seu marido. Orientado por ele como cabeça, até no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 2, vamos lá um instante. Eu nem tinha incluído isto no estudo não, mas cabe mencionar isso aqui. 1 Timóteo capítulo 2, lá mais perto do final do Novo Testamento, e diz aqui no versículo 11 e 12, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aqui mais uma vez a questão de submissão da parte da mulher. Nota que Deus diz que ela deve aprender, Deus não quer mulheres ignorantes na sua igreja. E aí ele diz: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ele está falando em termos do culto. Se você quiser saber por que é que na igreja bíblica nós não temos o que alguns chamam de pastoras, entre outros textos, isso aqui é um dos tais. Pastora não existe na Bíblia, senão uma, que foi Raquel. Ela foi pastora, mas foi de uns animais chamados ovelhas lá no Velho Testamento. Isso não é nada de Deus contra a mulher, mas nota que quando Paulo explica por que na igreja de Cristo não tem pastora, ele diz no versículo 13, porque primeiro foi formado quem? Adão e depois Eva. Ele não diz que isto aqui na igreja de Cristo
é por causa de pecado, ele volta para antes do pecado. A própria ordem da criação estabelece que o homem foi feito para ser o cabeça. E aí ele diz, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quer dizer, Satanás veio buscar a mulher, tentou ela creu na história dele, e ela, então, em vez de seguir o marido, em viver para honrar o Senhor, em vez disto, ela leva ele à rebeldia contra o Senhor. Então, a questão de submissão da mulher não é consequência do pecado. Deus já criou para ser assim. E a mulher que vai ser feliz é aquela, eu estou falando aqui no caso de mulher casada, né? Porque diz as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Então, estamos nos dirigindo aqui especificamente às casadas. A mulher que vai ser feliz é aquela que é submissa, que está debaixo da autoridade, da liderança do marido. Eu tenho feito a comparação diversas vezes que, por exemplo, na polícia militar, o capitão e o soldado são iguais em natureza humana. Como seres humanos, os dois são iguais. Mas o capitão, ele lidera, ele traça os planos, ele dá as ordens, e o soldado, então, segue as ordens daquele capitão. Da mesma maneira que Deus planejou que o lar funcionasse, com o marido sendo o cabeça e a esposa, então, sendo submisso à liderança dele. Quando diz aqui, então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não está dizendo com isso que a mulher deve ser submissa a todo homem. Está dizendo especificamente aqui o marido. Mas cabe uma pergunta aqui, e aí a mulher crente pergunta: e se o meu marido for descrente e não ama a esposa, como logo mais no versículo 25 vai dizer: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Essa parte aí vai ficar para a semana que entra, Deus permitindo. Mas hoje nós vamos concentrar na parte das mulheres. Então, quanto às mulheres que têm um marido desobediente, Pedro fala a elas, em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 1, diz: mulheres, pois bem, 1 Pedro, capítulo 3, chegando pertinho de Apocalipse, pouco antes. 1 Pedro é um livrozinho curto, vem depois de Tiago, e antes de 2 Pedro e primeira carta a João. Ok? Aqui o Senhor diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, mesma coisa que Paulo, por inspiração do Espírito Santo, disse, para que, se ele ainda não obedece à palavra, quem que não obedece à palavra? É o descrente, né? Ele é rebelde contra a palavra ainda, seja ganho sem palavra alguma
por meio do procedimento de sua esposa. Então, estas palavras são dirigidas a uma mulher que tem um marido descrente. Como é que ela será então um instrumento usado pelo Senhor para ganhar o marido para Cristo? A Bíblia diz pelo comportamento em vez de pela palavra, não é por pregar para ele, é por meio do comportamento. E qual é o comportamento? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, e no caso, temor do Senhor. Não seja um adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Essas são as coisas exteriores, né? Cabelo, enfeites, ouro, roupas muito caro. Essas são coisas que mulheres comumente usam para atrair um homem para si. E depois reclamam quando ele deixa ela por uma mais nova, mais bonita. Eu me lembro bem de um casal que pediram que eu os aconselhasse em outra cidade, onde no meio da conversa a mulher disse: eu sou bonita, se eu te deixar, no próximo dia eu tenho outro homem, porque sou bonita. E o marido confessou que ele tinha casado com ela por causa da boniteza exterior dela. No caso, porém, o interior desta mulher era imensamente podre de orgulho por e dentro de pouco tempo ela deixou o marido. Deus diz: mulher, não ocupe grande parte do seu tempo naquilo que é exterior. Não está dizendo com isso aqui. Não tenha nenhum cuidado pelo exterior, mas que tem uma coisa mais importante, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quando a palavra de Deus, que é de grande valor diante de Deus, a mulher deve prestar atenção a essas palavras e dizer: eu quero ser uma mulher que o Senhor diz, essa eu quero muito bem, essa me agrada. Ele diz: qual é a mulher que agrada a ele? Uma que tem um espírito manso e tranquilo. Você, esposa, tem um espírito manso e tranquilo? Deus diz que isso, ele diz que tem valor muito diante dele. E marido, sua esposa tem este espírito calmo e sereno, e senão você, como pastor dela, está trabalhando a fim de ela se tornar uma mulher que Deus diz que tem muito valor. Eu quero que a minha seja uma que Deus diz, essa tem valor. E eu creio que ele diria isto da minha, graças a Deus. Versículo 5 ainda, de 1 Pedro 3, diz: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, isto é, com um espírito manso e tranquilo, outrora as santas mulheres do passado, né, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Nota bem que Pedro diz
as mulheres santas fazem o quê? Elas esperam em Deus. Deus não está dizendo aqui que é fácil submeter-se ao marido. Nós maridos, inclusive eu, marido da Eliana, nós somos pecadores. Às vezes nós não tratamos as nossas esposas com o amor que Deus ordena que façamos. Deus reconhece que nem sempre é fácil. Abraão, por exemplo, quanto à sua esposa, que é mencionada no próximo versículo, ele mandou a sua esposa mentir, dizendo que era irmã dele, para dar a entender que não era, ele não era marido dela. E isso colocou Sara numa situação muito difícil. Mas as santas mulheres, as mulheres que Deus valoriza, elas confiam no Senhor, mesmo em situações difíceis. E tem alguns atributos de Deus que são importantes para a mulher ter essa esperança, essa confiança em Deus. Um é dizer: Senhor, você é mais sábio do que eu. E por isso, o Senhor sabe melhor do que eu e sabe como eu devo viver. Outro seria que ela conhece o amor de Deus. Se ela entende que Cristo morreu por ela na cruz do Calvário para salvá-la, aí não é pouco amor, não. É muito amor por uma pessoa que não merece, porque somos pecadores. E além disto, outro atributo do Senhor que encoraja ela a esperar no Senhor é saber que o Senhor Deus é soberano. Ele tem tudo sob controle. Está casado com um homem rebelde contra o Senhor, então o Senhor pode salvá-lo, pode, e fará quando Ele quiser, no tempo dele. Então, as santas mulheres confiam no Senhor, esperam nele. Como fazia Sara, versículo 6, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, Pedro também dá esta mesma instrução às mulheres, mesmo as que têm marido que não é salvo, que ainda é rebelde contra o Senhor. E aí, voltando a Efésios capítulo 5, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, seu próprio, ele é seu e não de outra pessoa, né? Diz como ao Senhor. A mulher, então, a quem Deus está chamando a ser submissa, chama ela a ser submissa ao seu próprio marido. Na submissão da esposa ao seu marido, é próprio que a mulher esteja pensando: a minha vida pertence ao Senhor, eu quero fazer o que lhe agrada. Essas palavras, como ao Senhor, significa isto: eu quero agradar ao Senhor no relacionamento com o meu marido. Paulo então continua dizendo: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo
o Salvador do corpo. Quanto à cabeça, para entender isto, é bom que a gente pense na cabeça aqui do nosso corpo. Como parte do nosso corpo, a cabeça é importante? É irmão, né? Primeiramente, então, é Deus que diz que o marido é o cabeça. Não é uma coisa que se briga entre marido e esposa para ver quem é que vai mandar. Casou, Deus diz é o cabeça. Responsável ou irresponsável, mas vai dar conta a Deus por ser o cabeça. Nós já estabelecemos que isto teve sua origem lá na criação. No nosso corpo, então, a cabeça recebe informação. Por exemplo, vocês mulheres tocam numa panela quente e os nervos transmitem mensagem para a cabeça dizendo aqui está quente. E a cabeça comunica para os músculos sair daí para não se queimar. Muito mais rápido do que isso, porque senão já teria se queimado. Não é? Pois bem, então, a cabeça no relacionamento marido-esposa deve receber informação dela, Deus nos fez com ouvidos, inclusive para ouvir as nossas esposas. Ela foi feita por Deus com boca também, e um bom marido vai escutar a sua esposa e vai usar os talentos que Deus deu a ela. No corpo humano, então, a mão não vai agir por conta própria, nem os pés. Quando Caleb sofreu o acidente dele, então as mãos e as cabeças as mãos e os pés, o corpo só tem uma cabeça, né? Fizeram muito movimento desgovernado porque a cabeça não estava em controle do corpo. Semelhantemente, no relacionamento conjugal, para o bem dos dois, o marido precisa funcionar como cabeça e a esposa submeter-se à liderança do seu marido. Eu lembro alguns anos atrás, quando uma esposa de pastor disse à minha querida, eu quero marcar contigo uma data para você trazer um estudo para as mulheres nesta igreja. E a minha esposa respondeu, bem, eu vou perguntar ao meu marido. E depois de algum tempo, aquela serva do Senhor disse à minha esposa, na hora que você disse isto, eu pensei, mas que mulher é esta que tem que consultar o marido em tudo? Mas é importante fazer isso para não, por exemplo, não haver um conflito na agenda. Às vezes eu tenho que proteger a esposa, tem muita gente querendo que a minha esposa ensine, e às vezes eu tenho que dizer não, eu preciso saber o tanto que ela tem condição de fazer. Então, ainda no versículo 23,
diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como igreja, Cristo é o cabeça. Ele é a cabeça da igreja e dele, então, nós recebemos as ordens. Ele nos orienta. Ele faz isso por meio da sua santa palavra. Então, o crente estando cheio do Espírito, que é igual a palavra habitar em nós ricamente, ela nos instrui, então, quanto a como viver de uma maneira que agrade ao Senhor. E aí, o final de 23 diz, sendo este mesmo o Salvador do corpo, o que a igreja seria sem Cristo, que é o cabeça? Nem vida espiritual não tinha, não é verdade? Nada seríamos senão pecadores perdidos caminhando para o inferno. E aí, versículo 24, essa parte termina, a parte para as mulheres. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo está dizendo isto como fato. A igreja de Cristo obedece a Ele, é submisso a Ele. É característica da vida do crente em Cristo que ele obedece ao seu Senhor. Não chega a ser uma obediência perfeita da nossa parte, mas o desejo é por isso de agradá-lo em tudo. E por isso ele diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E agora aqui nós vamos tratar destas duas palavras pequenas, em tudo. As mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo é absoluto, em nada é para deixar de ser submissa ao marido. Em resposta a isto, e sempre a gente tem que tratar os textos bíblicos com muito cuidado. Tem pessoas que vão dizer que em tudo é em tudo e não tem nenhuma exceção. É bom lembrar que no versículo 22 ele disse: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o quê? Ao Senhor. Tem um que é Senhor acima do marido, não é? Ele é o nosso Criador. Ele é quem nos deu esposa ou marido, no caso dos casados. Então, o marido é o cabeça do relacionamento. O Senhor declara isto. Mas é bom lembrar que o marido também tem um cabeça, que é Cristo, a quem ele é responsável. Então, a submissão dela deve ser sempre ao Senhor. Ela em tudo deve
se submeter ao marido até que o marido mande ela fazer uma coisa que é contrário ao que o Senhor superior diz. Pense comigo em Atos capítulo 5, aí por um momento. Ananias e Safira venderam uma propriedade, tiveram uma conversa juntos e lá decidiram, bem, nós vamos dar uma parte do dinheiro e vamos apresentar isto como sendo tudo que nós recebemos por esta propriedade, porque isto era o que muitos estavam fazendo. E aí Ananias chega lá, bota aquele sacão de dinheiro, certamente, pelo que o texto diz, esperando receber seus elogios por isso. E Pedro diz: Ananias, porque Satanás colocou no seu coração para enganar o Senhor. Ele diz: olha, você não precisava nem ter vendido a propriedade, não precisava entregar o dinheiro. E uma vez que vocês venderam, você podia dar o tanto que quisesse ou nada. Mas não venha mentindo, dizendo que foi tudo quando não foi. E na hora, Deus matou Ananias. A Bíblia diz que então vieram os homens, levaram e sepultaram bem rapidinho, viu? E 3 horas mais tarde, a Bíblia diz, a mulher de Ananias chega lá, não sabendo de nada. Aí eu sempre digo, não podia ter sido no Brasil não, que a conversa corre ligeiro. 3 horas mais tarde, o marido está morto, está enterrado já, e ela nem sabe. E Pedro se dirige a ela e diz: Safira, vocês venderam a propriedade por esse tanto de dinheiro? E ela diz: sim. Ela concordou com o marido na mentira. E qual foi o resultado? Ela morreu na hora também. Deus matou. Mentira é sério. Não se engana o Senhor. Obviamente, isto não significa que Deus mata todo mentiroso, não, que quantos até de nós 6 estaremos vivos? Não é verdade? Mas não deixa de ser que para o Senhor uma mentira é sério. E o que eu estou dizendo com isso eu acredito que se Safira, em vez de mentir, tivesse dito a verdade, eu acredito que, mesmo que o marido tenha dito, diga isto, se ela não tivesse mentido, eu acredito que também Deus não teria tirado a vida dela. Estou dizendo que tem certas circunstâncias onde o marido quer obrigar a mulher, a esposa dele, a fazer uma coisa contrária à palavra do Senhor. Aí é hora dela obedecer ao Senhor maior, que é o Senhor Jesus Cristo, e não submeter-se ao marido. Então, essas são algumas das instruções do Senhor às mulheres. Nós, homens, precisamos compreender essas coisas também, além das mulheres compreender. Mesmo vocês que são mulheres mais idosas,
Essas são coisas importantes para você ensinar as que são mais novas também. A palavra de Deus diz que as mulheres idosas têm responsabilidade de ensinar as mais novas. E não vejo nenhuma exceção a isso, não. Todas as mulheres idosas devem estar envolvidas em ensinar as mais novas. Obrigado, Senhor, por este texto precioso da Tua Santa Palavra. E nós pedimos que o Senhor possa usar isto para a edificação da Tua igreja aqui, e que nós possamos viver de uma maneira digna do Senhor. E nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.